Você disse que ela havia morrido. Deve ter sido lançada para fora do avião e ficou inconsciente. Ellen olhou em silêncio para a criança por um longo tempo e depois disse numa voz abafada: Ela deveria ter morrido com os outros. Foi a vez de Milo ficar chocado. O que está dizendo? O testamento de Byron deixa tudo para Patrícia. Você passará os próximos 20 anos como seu tutor, a fim de que ela possa, quando crescer, humilhá-lo tanto quanto o pai. É isso que você quer? Milo ficou quieto. Jamais teremos outra oportunidade como essa. Ela olhava fixamente para a criança e havia uma expressão desvairada em seus olhos que Milo nunca vira antes. Ela parecia querer. Ela está fora de si, sofrendo de uma concussão. Pelo amor de Deus, Ellen, o que está pensando? Ela fitou em silêncio por um longo momento. O brilho desvairado desapareceu-lhe dos olhos. Não sei, respondeu Ellen calmamente. Após uma pausa, ela acrescentou. Há uma coisa que podemos fazer. Deixá-la em algum lugar, Milo. Segundo o piloto, estamos perto de Ávila. Deve haver muitos turistas por lá. Não há motivo para que alguém associe a criança com um desastre de avião. Ele sacudiu a cabeça. Os amigos sabem que Byron e Susan trouxeram Patrícia? Ellen Scott olhou para o avião em chamas. Isso não é problema. Todos morreram queimados no avião. Faremos um serviço in memoriam particular aqui. Não podemos fazer isso, Ellen. Jamais poderíamos escapar impunes. Deus fez por nós. Conseguimos escapar. Milo contemplou a criança. Mas ela é tão... Ela ficará muito bem. Vamos largá-la numa bela casa de fazenda nos arredores da cidade. Alguém irá adotá-la e ela crescerá para levar uma vida feliz aqui. Milo sacudiu a cabeça. Não posso fazer isso. De jeito nenhum. Se me ama, fará isso por nós. Precisa Milo. Pode ter a mim ou passar o resto da vida trabalhando para a filha de seu irmão. Por favor, Você me ama? Mais do que minha própria vida. Pois então prove. Os dois desceram pela encosta da montanha no escuro com todo cuidado, fustigados pelo vento. Como o avião caíra numa área de muitas árvores, o estrondo fora abafado, e por isso os habitantes locais ainda não sabiam do acidente. 3 horas depois, nos arredores de Ávila, encontraram uma pequena casa de fazenda. Ainda não amanhecera. Vamos deixá-la aqui, sussurrou Ellen. Milo fez uma última tentativa. Ellen, não poderíamos... Faça o que estou mandando. Sem dizer mais nada, ele levou a criança para a porta da casa. A menina usava apenas uma camisola rosa enrolada numa manta. Milo contemplou Patrícia por um longo momento, os olhos marejados de lágrimas. Depois ajeitou a delicadeza e sussurrou. Seja feliz, querida. O choro despertou Assunção Moras. Por um momento sonolento, ela pensou que fosse o balido de uma cabra ou de uma ovelha. Como escapara do cercado? Resmungando, Assunção levantou-se da cama quente, pôs um velho chambre desbotado e encaminhou-se para a porta. Ao ver a criança aos gritos e esperneando, ela exclamou, Madre de Deus! E chamou o marido. Recolheram a criança, que não parava de chorar, e parecia estar ficando azul. Temos de levá-la para o hospital. Envolveram a criança com outra manta, pegaram a caminhonete e foram para o hospital. Sentaram-se num banco no corredor comprido à espera de atendimento. Meia hora depois apareceu um médico que levou a criança para exame. Ela está com pneumonia, avisou ele. Vai sobreviver? O médico deu de ombros. Milo e Ellen Scott entraram cambaleando na delegacia de polícia em Ávila. O sargento de plantão fitou os 2 turistas enameados. Buenos dias, em que posso ajudá-los? Houve um terrível acidente, avisou Milo. Nosso avião caiu na montanha e... 1 hora depois, uma expedição de socorro estava a caminho. Quando ela chegou, não havia nada a fazer, a não ser ver os restos carbonizados e fumegantes de um avião e seus passageiros. O inquérito sobre o acidente foi conduzido de maneira superficial pelas autoridades espanholas. O piloto não deveria tentar voar numa tempestade tão intensa. Devemos atribuir o acidente a erro do piloto. Não havia motivo para que alguém em Ávila associasse o desastre de avião com uma criança pequena deixada na porta de uma casa de fazenda. Estava acabado. Estava apenas começando. Milo e Ellen realizaram um serviço in memoriam particular por Byron, a esposa Susan e a filha Patrícia. Ao voltarem a Nova York, realizaram outro serviço in memoriam, com a presença dos chocados amigos dos Scotts. Que tragédia terrível! E a pobre Patrícia! É verdade, murmurou Ellen tristemente. A única bênção é que aconteceu tão depressa que nenhum deles sofreu. A comunidade financeira ficou abalada com a morte de Byron Scott. A cotação da ação da Scott Industries caiu, mas Ellen Scott não se preocupou. Tranquilizou o marido.
Não há problema. Tornará a subir. Você é melhor do que Byron jamais foi. Ele conteve a companhia, Mylon. Agora vamos fazê-la avançar. Milo abraçou-a. Não sei o que faria sem você. Ellen sorriu. Não haverá necessidade. Daqui por diante teremos tudo no mundo com o que sempre sonhamos. Ela apertou firme e pensou. Quem poderia acreditar que Ellen Dudash, de uma pobre família polonesa de Gary, Indiana, diria um dia, daqui por diante teremos tudo no mundo com o que sempre sonhamos. E ela falava sério. A criança permaneceu no hospital por 10 dias, lutando por sua vida. Depois que a crise passou, o padre Berrendo procurou o camponês e a esposa. Tenho boas notícias para vocês, disse ele feliz. A criança vai ficar boa. Os moras trocaram um olhar contrafeito. Fico contente por ela, murmurou o camponês evasivo. Padre Berrendo estava radiante. Ela é uma dádiva de Deus. Claro, padre, mas minha esposa e eu conversamos e chegamos à conclusão de que Deus é generoso demais conosco. Sua dádiva exige alimentação e não temos condições de sustentá-la. Mas ela é uma criança muito bonita, ressaltou padre Berrendo. Além disso, concordo, mas minha esposa e eu somos velhos e doentes, não podemos assumir a responsabilidade de criar uma criança. Deus terá de aceitar sua dádiva de volta. E assim, sem ter outro lugar para onde ir, a criança foi enviada para o orfanato em Ávila. Milo e Ellen estavam sentados no escritório do advogado de Byron Scott para a leitura do testamento. Os três eram as únicas pessoas presentes. Ellen sentia um excitamento quase insuportável. Umas poucas palavras num pedaço de papel fariam com que ela e Milo se tornassem ricos para sempre. Compraremos obras dos velhos mestres, uma propriedade em Southampton, um castelo na França. E isso é apenas o começo. O advogado começou a falar e Ellen concentrou-se nele. Meses antes, ela vira uma cópia do testamento de Byron e sabia exatamente o que dizia. No caso de minha esposa e eu falecermos, deixo todas as minhas ações nas Scott Industries para minha única filha, Patrícia, e designo meu irmão Milo como executor testamentário até que ela alcance a idade legal e possa assumir... Pois isso tudo está mudado agora, pensou Ellen na maior emoção. O advogado Lawrence Gray disse solenemente. Foi um terrível choque para todos nós. Sei o quanto você amava seu irmão Milo e aquela linda criança. Ele sacudiu a cabeça. Mas a vida precisa continuar. Talvez não saiba que seu irmão havia alterado o testamento. Não vou incomodá-lo com os aspectos jurídicos. Lerei apenas a parte essencial. Folheou o testamento e encontrou o parágrafo que procurava. Corrijo este testamento para que minha filha Patrícia receba a quantia de $5 milhões e mais a distribuição de $1 milhão por ano pelo resto de sua vida. Todas as ações na Scott Industries em meu nome ficarão para meu irmão Milo, como uma recompensa pelos fiéis e valiosos serviços que prestou à companhia ao longo dos anos. Milo Scott sentiu que a sala começava a balançar. O advogado levantou os olhos. Está se sentindo bem? Milo tinha dificuldade para respirar. Santo Deus, o que fizemos? Nós a privamos de uma herança e não era absolutamente necessário. Mas agora podemos lhe devolver tudo. Virou-se para dizer alguma coisa a Ellen, mas a expressão nos olhos da esposa deteve-o. Deve haver alguma coisa que possamos fazer, Ellen. Não podemos simplesmente deixar Patrícia lá. Não agora. Estavam no apartamento na Quinta Avenida, vestindo-se para um jantar de caridade. É exatamente o que vamos fazer, declarou Ellen. Que você prefira trazê-la de volta e tentar explicar por que falamos que morreu queimada no desastre de avião. Milo não tinha resposta para isso. Depois de pensar por um momento, ele disse... Muito bem, mas vamos enviar dinheiro todos os meses a fim de que ela... Não seja tolo, Milo, falou Ellen bruscamente. Mandar dinheiro? E fazer com que a polícia comece a investigar por que alguém está enviando dinheiro para a criança até nos diz... Não é possível. Se a consciência o incomoda, teremos o dinheiro da companhia para dar a obras de caridade. Esqueça a criança, Milo. Ela está morta. Lembra? Lembra, lembra, lembra. As palavras ecoaram na mente de Ellen Scott enquanto contemplava a audiência no salão de baile do Waldorf Astoria e concluía seu discurso. Mais uma vez foi ovacionada de pé. Vocês estão aclamando uma morta, pensou. Os fantasmas voltaram naquela noite. Ellen julgava tê-los exorcizado há muito tempo. No começo, depois dos serviços in memoriam para Byron, Susan e Patrícia, os visitantes noturnos apareciam com frequência. Neblinas tênues pairavam por cima de sua cama, e vozes sussurravam-lhe no ouvido. Despertava, o coração disparado, mas não via nada. Não contou a Milo. Ele era fraco, poderia ficar apavorado e ser levado a cometer alguma loucura, algo que arriscaria a companhia.
Se a verdade fosse revelada, o escândalo arruinaria a Scott Industries, e Ellen estava determinada a impedir que isso jamais acontecesse. E por isso ela sofria os fantasmas em silêncio, até que finalmente desapareceram, deixando-a em paz. Agora, na noite do banquete, eles voltaram. Ellen acordou e sentou-se na cama, olhando ao redor. O quarto estava vazio e quieto, mas ela sabia que os fantasmas se encontravam ali. O que tentavam lhe dizer? Sabiam que ela os encontraria em breve? Ellen levantou-se e foi para a ampla sala de estar, decorada com antiguidades, da bela casa na cidade que comprara depois da morte de Milo. Correu os olhos pela aprazível sala e pensou: pobre Milo. Não tivera muito tempo para desfrutar os benefícios da morte do irmão. Morrera de um ataque cardíaco 1 ano depois do desastre de avião, e Ellen Scott assumira a companhia, dirigindo-a com tanta eficiência e habilidade que projetara Scott Industries no âmbito internacional. A companhia pertence à família Scott, pensou. Não vou entregá-la a estranhos anônimos. E isso levou seus pensamentos à filha de Byron e Susan, a legítima herdeira do trono que lhe fora roubado. Havia medo em seus pensamentos? Havia um desejo de fazer uma expiação antes de sua própria morte? Ellen Scott passou a noite inteira sentada na sala de estar, os olhos voltados para o nada, pensando e planejando. Há quanto tempo fora? 28 anos. Patrícia seria agora uma mulher adulta, presumindo que ainda vivesse. O que se tornara sua vida? Casara com um camponês ou um comerciante da aldeia? Tinha filhos? Ainda vivia em Ávila ou fora para algum outro lugar? Devo encontrá-la, pensou Ellen Scott. E depressa. Se Patrícia continua viva, preciso vê-la, conversar com ela. Devo finalmente acertar as contas. O dinheiro pode converter mentiras em verdade. Encontrarei um meio de resolver o problema sem que ela descubra o que realmente aconteceu. Na manhã seguinte, Ellen chamou Alan Tucker, chefe de segurança da Scott Industries. Era um ex-detetive com cerca de 40 anos, magro, calvo, pálido, trabalhador e inteligente. Quero que faça uma investigação para mim. Pois não, Sra. Scott. Ellen estudou por um momento, especulando sobre o quanto poderia lhe contar. Não posso lhe dizer nada, concluiu. Enquanto estiver viva, recuso-me a pôr a companhia em risco. Deixarei que ele descubra a Patrícia primeiro e depois decidirei como cuidar da situação. Inclinou-se para a frente. Há 28 anos, uma órfã foi deixada na porta de uma casa de fazenda nos arredores de Ávila, Espanha. Quero que descubra onde ela está hoje e a traga para mim o mais depressa possível. O rosto de Alan Tucker permaneceu impassível. A Sra. Scott não gostava que seus empregados demonstrassem emoção. Está certo, madame. Partirei amanhã. CD 17. Capítulo 17. O coronel Ramon Acoca encontrava-se num ânimo expansivo. Todas as peças finalmente começavam a se encaixar. Uma ordenança entrou na sala. O coronel Sostelo chegou. Mande-o entrar. Não precisarei mais dele, pensou Acoca. Pode voltar para seus soldadinhos de chumbo. O coronel Fall Sostelo entrou na sala. Coronel? Coronel? É irônico, pensou Sostelo. Temos o mesmo posto, mas o gigante de cicatriz possui o poder para lhe cuidar. Ele deve estar ligado à maldita Opus Mundo. Sostelo ficava indignado por ser obrigado a responder ao chamado de Acoca como se fosse algum inexpressivo subordinado, mas fez um esforço para não deixar transparecer seus sentimentos. Queria falar comigo? Queria, sim. Acoca apontou para uma cadeira. Sente-se. Tenho algumas notícias para você. Jaime Miró está com as freiras. O quê? Isso mesmo. Elas estão viajando com Miró e seus homens. Ele dividiu o bando em 3 grupos. Como sabe disso? Ramon Acoca recostou-se na cadeira. Joga xadrez? Não. É uma pena. Trata-se de um jogo muito instrutivo. Para ser um bom jogador é necessário penetrar na mente do adversário. Jaime Miró e eu jogamos xadrez um com o outro. Fall Sostelo ficou surpreso. Não compreendo como... Não literalmente, coronel. Não usamos um tabuleiro de xadrez. Usamos nossas mentes. Provavelmente compreendo Jaime Miró melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Sei como sua mente funciona. Tinha certeza que ele tentaria explodir a represa em Puenta la Reina. Capturamos 2 de seus homens ali, e foi apenas por sorte que o próprio Miró escapou. Eu sabia que ele tentaria salvá-los, e Miró sabia que eu estava a par. Acoca deu de ombros. Não previ que ele usaria os touros para promover a fuga. Havia um tom de admiração em sua voz. Dá a impressão de que eu admiro? Admiro sua mente. Desprezo o homem. Sabe para onde Miró está indo? Viaja para o norte. Eu o pegarei nos próximos 3 dias.
O coronel Sostelo estava mais aturdido do que nunca. Finalmente será dado o cheque-mate. Era verdade que o coronel Acoca compreendia Jaime Miró e a maneira como sua mente funcionava, mas não era suficiente para ele. O coronel queria uma vantagem para garantir a vitória, e a encontrara. Como? Um dos terroristas de Miró é um informante, com o coronel Acoca. Rubio, Tomás e as duas irmãs evitavam as cidades maiores e seguiam por estradas secundárias, passando por velhas aldeias de pedra, com ovelhas e cabras pastando, os pastores escutando música e partidas de futebol pelos rádios transistorizados. Era uma pitoresca justaposição do passado e presente, mas Lúcia tinha outras coisas na mente. Permanecia perto de irmã Teresa, esperando pela primeira oportunidade de se apoderar da cruz e fugir. Os dois homens estavam sempre ao lado delas. Rubio Arzano era o mais cortês, um homem alto, simpático, jovial. Um camponês de mentalidade simples, concluiu Lúcia. Tomás Sanjuro era franzino e calvo. Parece mais com um vendedor de sapatos do que com um terrorista. Será fácil enganar os dois. Atravessaram as planícies ao norte de Ávila à noite, esfriada pelos ventos que sopravam das montanhas Guadarrama. Havia um vazio assustador nas planícies ao luar. Passavam por granjas de trigo, olivais, vinhedos e milharais e pegavam baface, frutas das árvores e ovos e galinhas nos galinheiros. Toda a região rural da Espanha é um vasto mercado, comentou Rubio Arzano. Tomás Sanjuro sorriu. E tudo de graça. Irmã Teresa mantinha-se totalmente indiferente à conversa. Seu único pensamento era alcançar o convento em Mendávia. A cruz parecia cada vez mais, mas estava determinada a não permitir que lhe saísse das mãos. Muito em breve, pensou. Daqui a pouco estaremos lá. Fugimos de Getsemane e de nossos inimigos para a nova mansão que ele preparou para nós. O que disse? Indagou Lúcia. Irmã Teresa não percebera que falara em voz alta. Nada. Lúcia examinou-a mais atentamente. A mulher mais velha parecia transtornada e um pouco desorientada, sem saber o que acontecia ao seu redor. Acenou com a cabeça para o saco de aninhagem em que Irmã Teresa carregava. Deve estar pesado, disse em tom de simpatia. Não gostaria que eu carregasse um pouco? Irmã Teresa comprimiu a cruz contra o corpo. Jesus carregou um fardo mais pesado. Posso carregar este por ele. Se algum homem for atrás de mim, que negue a si mesmo, assuma a sua cruz diária e me acompanhe. Eu a levarei, acrescentou ela obstinada. Havia algo estranho em seu tom de voz. Está se sentindo bem, irmã? Claro. Irmã Teresa se achava longe de estar bem. Não conseguira dormir. Sentia-se tonta e febril. A mente escapava ao controle outra vez. Não posso ficar doente, pensou. Irmã Betina me repreenderia. Mas Irmã Betina não estava ali. Era tudo muito confuso. E quem eram aqueles homens? Não confio neles. O que querem comigo? Rubio Arzano tentara puxar conversa com Irmã Teresa, procurando deixá-la à vontade. Deve lhe parecer estranho, irmã, estar de volta ao mundo. Quanto tempo passou no convento? Por que ele queria saber? 30 anos. Puxa, é um bocado de tempo. De onde veio? Era angustiante para ela até mesmo pronunciar a palavra. Eze. O rosto de Arzano iluminou-se. Eze? Passei um verão lá em férias. É uma cidadezinha maravilhosa. Conheço bem. Conheço bem. Até que ponto? Será que ele conhece Raul? Fora Raul que o mandara? E a verdade atingiu-a como um relâmpago. Aqueles estranhos haviam sido enviados para levá-la de volta a Ez, a Raul Girardot. Estavam sequestrando-a. Deus a punia por abandonar o bebê de Monique. Ela tinha certeza agora que a criança que vira na praça de Villers-Castin era de sua irmã. Mas não podia ser, não é mesmo? Isso acontecera há 30 anos? Teresa murmurou para si mesma. Estão mentindo para mim. Rubio Arzano observava, escutando seus murmúrios. Algum problema, irmã? Irmã Teresa afastou-se. Não. Ela entendera tudo agora. Não permitiria que levassem de volta para Raul e o bebê. Precisava chegar ao convento em Mendávia e entregar a cruz de ouro. Deus então a perdoaria pelo terrível pecado que cometera. Devo ser esperta. Não posso deixar que percebam que sei de seu segredo. Olhou para Rubio e acrescentou. Estou bem. Seguindo em frente e através de planícies secas, crestadas pelo sol, chegaram a uma pequena aldeia em que camponesas vestidas de preto lavavam roupa numa fonte, sob um telhado apoiado em 4 vigas antigas. A água passava por uma comprida calha de madeira, de forma que estava sempre fresca. As mulheres esfregavam as roupas em blocos de pedra e enxaguavam na água corrente. Uma cena muito pacífica, pensou Rubio. Lembrava-o da fazenda que deixara para trás.
É assim que a Espanha era. Sem bombas, sem matanças. Algum dia voltaremos a ter paz. Buenos dias. Buenos dias. Poderíamos beber um pouco? Viajar deixa as pessoas com muita sede. Claro, sirvam-se, por favor. A água estava fresca e revigorante. Gracias. Adiós. Adiós. Rubio detestava partir. As duas mulheres e seus acompanhantes seguiram em frente, passando por oliveiras e sobreiros, o ar do verão impregnado com a fragrância de uvas e laranjas maduras. Passaram por pomares de macieiras, cerejeiras e ameixeiras, fazendas ruidosas com o barulho de galinhas, porcos e cabras. Rubio e Tomás iam na frente, conversando em voz baixa. Estão falando, pensam que não conheço seu plano. Irmã Teresa chegou mais perto a fim de poder escutar o que diziam. Uma recompensa de 500.000 pesetas por nossas cabeças. Claro que o coronel Acoca pagaria mais por Jaime, mas não quer a sua cabeça, quer seus corrones. Os homens riram. Enquanto escutava a conversa, a convicção de Irmã Teresa foi se tornando cada vez mais forte. Esses homens são assassinos, executando o trabalho de Satã, mensageiros do mal enviados para me condenarem ao inferno eterno. Mas Deus é mais forte do que eles. Ele não permitirá que me levem de volta para casa. Raul Girardot estava ao seu lado, exibindo o sorriso que ela conhecia tão bem. A voz. Como? Ouvi você cantar ontem. É magnífica. Em que posso servi-la? Preciso de 3 metros de musselina, por favor. Pois não. Por aqui. Minha tia é dona desta loja e precisava de ajuda, por isso resolvi trabalhar para ela algum tempo. Tenho certeza de que poderia conquistar qualquer homem que quisesse, Teresa, mas espero que me escolha. Ele era tão bonito. Nunca conheci ninguém como você, minha querida. Raul abraçava-a e beijava-a. Vai ser uma linda noiva. Mas agora sou esposa de Cristo. Não posso voltar para Raul. Lúcia observava a irmã Teresa atentamente. Ela falava sozinha, mas Lúcia não conseguia distinguir as palavras. Ela está desabando, pensou Lúcia. Não vai aguentar muito tempo. Preciso me apoderar daquela cruz o mais depressa possível. O crepúsculo já caíra quando avistaram a cidade de Olmedo ao longe. Rubio parou. Haverá soldados por lá. Vamos subir pelas colinas e contornar a cidade. Saíram da estrada e deixaram-se rumo às colinas, por cima de Olmedo. O sol deslizava pelos picos da serra e o céu começava a escurecer. Precisamos percorrer apenas mais alguns quilômetros, garantiu Rubio Arzano, tranquilizador. E depois poderemos descansar. Alcançaram o topo de uma alta colina quando Tomás Sanjuro levantou a mão subitamente e sussurrou. Esperem. Rubio adiantou-se para o seu lado. Foram juntos até a beira da colina e olharam para o vale lá embaixo. Havia um acampamento de soldados. Merda, murmurou Rubio. Deve haver um pelotão inteiro. Ficaremos aqui em cima pelo resto da noite. Provavelmente eles levantarão o acampamento ao amanhecer e então poderemos seguir em frente. Virou-se para Lúcia e irmã Teresa, tentando não deixar transparecer a sua preocupação. Passaremos a noite aqui, irmãs. Não podemos fazer qualquer barulho. Há soldados lá embaixo e não queremos que nos descubram. Era a melhor notícia que Lúcia poderia ouvir. É perfeito, pensou. Desaparecerei com a cruz durante a noite. Não ousarão tentar me seguir por causa dos soldados. Para a irmã Teresa, a notícia teve um significado diferente. Ouvir os homens comentarem que alguém chamado Coronel Acoca estava à procura deles. Chamaram o Coronel Acoca de inimigo. Mas esses homens são o inimigo. Portanto, o Coronel Acoca deve ser meu amigo. Obrigado a Deus por me enviar o Coronel Acoca. O homem alto chamado Rubio estava lhe falando. Entendeu, irmã? Todos devemos ficar muito quietos. Entendi. E entendi mais do que você imagina. Eles não sabiam que Deus lhe permitira ver em seus corações malignos. Tomás Sanjuro disse gentilmente. Sei como isso deve ser difícil para as duas, mas não se preocupem. Daremos um jeito para que cheguem sãs e salvas ao convento. Para Eze é o que ele está querendo dizer. Ah, mas como ele é astuto. Fala as palavras de mel do diabo. Mas Deus está em mim e ele me guia. Ela sabia o que devia fazer, mas precisava ser muito cautelosa. Os dois homens arrumaram os sacos de dormir para as freiras, um ao lado do outro. Vocês duas devem dormir um pouco. As mulheres enfiaram-se nos sacos de dormir nada familiares. A noite estava excepcionalmente clara e o céu salpicado de estrelas cintilantes. Lúcia contemplou-as e pensou feliz. Dentro de mais algumas horas estarei a caminho da liberdade, assim que os outros adormecerem. Ela bocejou. Não percebera como estava cansada. A viagem longa e árdua e a tensão emocional deixaram-na exausta. Sentia os olhos pesados.
Vou descansar só um pouco, pensou Lúcia. Ela dormiu. Irmã Teresa, deitada ao seu lado, permaneceu acordada em sua luta contra os demônios que tentavam possuí-la, a fim de mandar sua alma para o inferno. Devo ser forte. O Senhor está me testando. Fui exilada a fim de poder encontrar o caminho de volta para ele. E esses homens fazem de tudo para me deter. Não posso permitir. Às 4 horas da madrugada, Irmã Teresa sentou-se sem fazer barulho e olhou à sua volta. Tomás Sanjuro dormia a poucos passos dela. O homem alto e moreno chamado Rúbio estava de vigia na beira da clareira, de costas para ela. Podia ver sua silhueta contra as árvores. Em silêncio, Irmã Teresa levantou-se. Hesitou, pensando na cruz. Devo levá-la? Mas estarei voltando para cá muito em breve. Preciso encontrar um lugar em que fique segura até eu voltar. Olhou para o lugar em que Irmã Lúcia dormia. Isso mesmo. Estará segura com minha irmã em Deus, decidiu Irmã Teresa. Aproximou-se do outro saco de dormir sem fazer barulho e enfiou a cruz lá dentro. Lúcia não se mexeu. Irmã Teresa virou-se e afastou-se pelo bosque, fora da vista de Rúbio Arzano. Começou a descer a encosta com todo cuidado, na direção do acampamento dos soldados. A encosta era íngreme e escorregadia com o orvalho, mas Deus lhe deu asas, e ela desceu depressa, sem tropeçar ou cair, ao encontro da salvação. O vulto de um homem surgiu de repente na escuridão à sua frente. Uma voz indagou. Quem está aí? Irmã Teresa. Ela para o sentinela, que usava um uniforme militar e apontava um rifle para ela. De onde veio, velha? Irmã Teresa fitou com olhos brilhantes. Deus me enviou. A sentinela arregalou os olhos. É mesmo? É sim. Ele me mandou para falar com o coronel Acoca. O soldado sacudiu a cabeça. É melhor dizer a ele que você não é o tipo do coronel. Adeus, senhora. Não compreende. Sou a Irmã Teresa do convento cisterciense. Fui capturada por Jaime Miró e seus homens. Observou uma expressão de espanto estampar-se no rosto do homem. Você é do convento? Isso mesmo. O de Ávila? Exatamente. Teresa estava impaciente. O que havia com o soldado? Será que não compreendia como era importante que fosse salva daqueles homens maus? O coronel não se encontra aqui no momento, irmã. Era um golpe inesperado. Mas o coronel Sostelo está no comando. Posso levá-la a ele? E ele poderá me ajudar? Claro. Acompanhe-me, por favor. A sentinela mal podia acreditar em sua sorte. O coronel Fal Sostelo despachara pelotões para vasculharem toda a região à procura das 4 freiras, sem o menor sucesso. Ora, uma das irmãs aparecia no acampamento e se entregava. O coronel ficaria muito satisfeito. Chegaram à barraca em que o coronel Fal Sostelo e seu subcomandante examinavam um mapa. Os homens levantaram os olhos quando a sentinela e uma mulher entraram. Com licença, coronel. Esta é a Irmã Teresa, do convento cisterciense. O coronel Sostelo ficou incrédulo. Nos últimos 3 dias, todas as suas energias haviam se concentrado na descoberta de Jaime Miró e as freiras, e agora, ali na sua frente, estava uma delas. Havia mesmo um Deus. Sente-se, irmã. Não há tempo para isso, pensou a Irmã Teresa. Precisava fazê-lo compreender como a situação era urgente. Devemos nos apressar. Eles estão tentando me levar de volta para Eze. O coronel ficou perplexo. Quem está tentando levá-la de volta para Eze? Os homens de Jaime Miró. Ele se levantou. Irmã, por acaso sabe onde esses homens se encontram? Irmã Teresa respondeu impaciente. Claro! Ela virou-se e apontou. Estão lá em cima nas colinas, se escondendo de você. CD 18. Capítulo 18. Alan Tucker chegou a Ávila no dia seguinte à conversa com Ella Scott. Foi um longo voo e Tuck devia estar cansado, mas se sentia estimulado. Ellen Scott não era uma mulher propensa a caprichos. Há alguma coisa estranha por trás de tudo isso, e se eu jogar minhas cartas direito, tenho a impressão de que poderá ser bastante proveitoso para mim. Pensou Alan Tucker. Registrou-se no Quatro Postes Hotel e perguntou ao recepcionista. Há algum jornal por aqui? Nesta mesma rua, senhor. No lado esquerdo, a 2 quarteirões. Não pode errar. Obrigado. De nada. Enquanto descia pela rua principal, observando a cidade ressuscitar depois da siesta da tarde, Tucker pensava na garota misteriosa que viera buscar. Só podia ser uma coisa importante. Mas importante por quê? Podia ouvir a voz de Ellen Scott. Se ela estiver viva, traga-a para mim. Não deve falar sobre isso com ninguém. Está certo, madame. O que devo dizer a ela? Diga apenas que uma amiga de seu pai deseja conhecê-la. Ela virá. Tucker encontrou a redação do jornal.
Entrou e aproximou-se de algumas pessoas que trabalhavam por trás das mesas. Perdone, eu gostaria de falar com o editor. O homem apontou para uma sala. Ali, senhor. Gracias. Tucker caminhou até a porta aberta e olhou para dentro. Um homem de 30 e poucos anos estava sentado por trás de uma mesa, ocupado com seus textos. Com licença, disse Tucker. Posso lhe falar por um momento? O homem fitou-o. Em que posso ajudá-lo? Estou à procura de uma senhorita. O editor sorriu. Não estamos todos, senhor. Foi deixada numa casa de fazenda por aqui quando era bebê. O sorriso se desvaneceu. Ela foi abandonada? Isso mesmo. E está tentando descobri-la? Estou. Há quantos anos isso aconteceu, senhor? Há 28 anos. O homem deu de ombros. Foi antes do meu tempo. Talvez não seja tão fácil assim. O senhor poderia sugerir alguém que seja capaz de me ajudar? O editor recostou-se na cadeira, pensativo. Acho que sim. Sugiro que converse com o padre Berrendo. Padre Berrendo estava sentado à sua escrivaninha. Uma manta cobria-lhe as pernas finas, escutando o estranho. Quando Alan Tucker terminou de explicar sua presença ali, Padre Berrendo disse: Por que deseja saber sobre isso, senhor? Aconteceu há muito tempo? Qual é o seu interesse nisso? Tucker hesitou, escolhendo as palavras com todo cuidado. Não estou autorizado a revelar. Só posso lhe garantir que não tenciono fazer qualquer mal à mulher. Se pudesse me informar onde fica a casa de fazenda em que foi deixada... A casa de fazenda. Afloraram as lembranças do dia em que os Moras o procuraram após levarem a criança ao hospital. Acho que ela está morrendo, padre. O que vamos fazer? Padre Berrendo telefonara para seu amigo, Don Morago, o chefe de polícia. Acho que a criança foi abandonada por turistas em visita à Ávila. Poderia verificar nos hotéis e pousadas, descobrir se alguém chegou com um bebê e partiu só. A polícia examinara as fichas de registros que todos os hotéis eram obrigados a preencher, mas nada encontrara. É como se a criança tivesse caído do céu, comentara Dom Morago. Não tinha a menor ideia de quanto estava próximo da solução do mistério. Quando o padre Berrendo levara a criança para o orfanato, Mercedes Ángeles perguntara: Ela tem um nome? Não sei. Não havia uma manta ou qualquer coisa com o nome? Não. Mercedes Ángeles olhara para a criança nos braços do padre. Então teremos de lhe dar um nome, não é mesmo? Ela acabara de ler um romance fascinante e gostara muito do nome da heroína. Megan. Vamos chamá-la de Megan. E 14 anos depois, padre Berrendo levara Megan para o convento cisterciense. Agora, após tantos anos, aquele estrangeiro estava à procura de Megan. A vida sempre dá voltas completas, pensou o padre Berrendo. De alguma forma misteriosa, deu um círculo completo para Megan. Não para Megan. Esse era o nome que lhe fora dado pelo orfanato. Senhor, há muita coisa para contar. E ele contou. Quando o padre terminou, Alan Tucker ficou em silêncio, a mente em disparada. Devia haver um motivo muito forte para o interesse de Alan Scott por uma criança abandonada numa casa de fazenda na Espanha há 28 anos. Uma mulher agora chamada Megan, segundo o padre. Diga a ela que uma amiga de seu pai deseja conhecê-la. Se sua memória não falhava, Byron Scott, a esposa e a filha haviam morrido num desastre de avião há muitos anos, em algum lugar da Espanha. Poderia haver uma ligação? Alan Tucker sentia um crescente excitamento. Padre, eu gostaria de ir ao convento para falar com ela. É muito importante. O padre sacudiu a cabeça. Infelizmente chegou tarde demais. O convento foi atacado há 2 dias por agentes do governo. Alan Tucker ficou aturdido. Atacado? O que aconteceu com as freiras? Foram presas e transferidas para Madrid. Alan Tucker levantou-se. Obrigado, padre. Pegaria o primeiro avião para Madrid. Padre Berrendo acrescentou. 4 das freiras escaparam. A irmã Megan foi uma delas. As coisas estavam se complicando. Onde está ela agora? Ninguém sabe. A polícia e o exército procurem das outras irmãs. Em circunstâncias normais, Alan Tucker telefonaria para Alan Scott e informaria que chegara a um beco sem saída. Mas todos os seus instintos de detetive lhe diziam que havia alguma coisa naquele caso que justificava a continuação da investigação. Ele fez uma ligação para Alan Scott. Surgiu um problema, Sr. Scott. Alan Tucker relatou a conversa com o padre. Houve um silêncio prolongado. Ninguém sabe onde ela está? Ela e as outras fugiram, mas não podem se esconder por muito mais tempo. A polícia e metade do exército espanhol estão à sua procura.
Quando forem encontradas, estarei lá. Outro silêncio. Isso é muito importante para mim, Tucker. Sei disso, Sra. Scott. Alan Tucker voltou ao jornal. Com sorte, o escritório ainda não fechara. Ele disse ao editor: Gostaria de dar uma olhada nos arquivos, se possível. Está à procura de alguma coisa em particular? Estou, sim. Houve um acidente de avião aqui. Há quanto tempo, senhor? Se estou certo, há 28 anos. Foi em 1948. Alan Tucker levou 15 minutos para encontrar a notícia que procurava. A manchete saltou-lhe diante dos olhos. Acidente de avião mata executivo e família. 1º de outubro de 1948. Byron Scott, presidente da Scott Industries, sua esposa Susan e a filha de 1 ano, Patrícia, morreram carbonizadas num desastre de avião. Acertei na sorte grande. Alan Tucker sentiu o pulso começar a disparar. Se isso é o que penso, então serei um homem rico. Um homem muito rico. CD 19. Capítulo 19. Ela estava nua na cama e podia sentir o membro duro de Benito Pata se comprimindo contra sua virilha. O corpo dele era maravilhoso e ela apertou ainda mais, sentindo o calor aumentar em seu próprio corpo. Começou a acariciá-lo, excitá-lo. Mas alguma coisa estava errada. Eu matei Patas, pensou. Ele está morto? Lucy abriu os olhos e sentou, tremendo, olhando ansiosa ao redor. Benito não se encontrava ali. Ela estava na floresta, num saco de dormir. Alguma coisa se comprimia contra sua coxa. Estendeu a mão por dentro do saco de dormir e tirou a cruz envolta pela lona. Fitou-a incrédula. Deus acaba de efetuar um milagre para mim, pensou. Não tinha a menor ideia de como a cruz fora parar ali, e também não se importava. Finalmente conseguira. Tudo o que precisava fazer agora era fugir dali. Saiu do saco de dormir e olhou para onde Irmã Teresa devia estar dormindo. Ela se fora. Lúcia olhou à sua volta, pela escuridão. Mal pôde divisar o vulto de Tomás Sanjuro na beira da clareira, virado para o outro lado. Não sabia onde Rubio estava. E não tem importância. É hora de sair daqui, pensou Lúcia. Lúcia encaminhou-se para a beira da clareira oposta àquela em que se encontrava Sanjuro, abaixando-se para não ser vista. E foi nesse instante que o pandemônio se desencadeou. O coronel Falsostelo tinha uma decisão de comando a tomar. Recebera ordens do primeiro-ministro em pessoa para trabalhar em estreita ligação com o coronel Ramon Acoca, ajudando-o a capturar Jaime Miró e as freiras. Mas o destino o abençoara, entregando uma das freiras em suas mãos. Por que partilhar o crédito com o coronel Acoca, quando podia pegar os terroristas e ficar com toda a glória? Foda-se, coronel Acoca, pensou o Falsostelo. Este caso é meu. Talvez a Opus Mundo passe a me usar em vez de Acoca, com todas as suas besteiras sobre partidas de xadrez e se meter nas mentes dos outros. Está na hora de dar uma lição ao gigante da cicatriz. O coronel Sostelo deu ordens expressas a seus homens. Não façam prisioneiros. Estão enfrentando terroristas. Atirem para matar. O major Ponte hesitou. Coronel, há freiras com os homens de Miró. Não deveríamos... Estaremos prestando um favor a elas, ajudando-as a se encontrarem com seu Deus. Sostelo selecionou uma dúzia de homens para acompanhá-lo na operação e determinou que fossem fortemente armados. Subiram pela encosta sem fazer barulho, no escuro. A lua desaparecera por trás das nuvens. Quase não havia visibilidade. Ótimo, eles não poderão perceber nossa aproximação. Depois que seus homens assumiram as posições, o coronel Sostelo gritou, apenas como uma formalidade. Larguem as armas, vocês estão cercados. No mesmo instante ele acrescentou. Não parem de atirar. Uma dúzia de armas automáticas começou a disparar uma saraivada de balas pela clareira. Tomás Sanjuro não teve a menor chance. Uma rajada de metralhadora acertou no peito e ele morreu antes mesmo de o corpo bater no chão. Rubio Arzano encontrava-se no outro lado da clareira quando o tiroteio começou. Viu Sanjuro cair, virou-se e começou a levantar a arma para responder ao fogo, mas conteve-se. A escuridão na clareira era total, e os soldados disparavam a esmo. Se respondesse ao fogo, revelaria sua posição. Para seu espanto, divisou Lúcia agachada a menos de 1 metro. Onde está a irmã Teresa? Sussurrou ele. Ela sumiu. Fique abaixada. Rubio pegou a mão de Lúcia e zigue-zagueou para a floresta, afastando-se do fogo inimigo. Os tiros zumbiam perigosamente próximos enquanto corriam. Depois, Lúcia e Rubio já se encontravam entre as árvores. Continuaram a correr. Segure em mim, irmã. Podiam ouvir os soldados atrás, mas aos poucos o barulho foi diminuindo. Era impossível perseguir alguém na escuridão total da floresta. Rubio parou para deixar Lúcia recuperar o fôlego. Nós os despistamos por enquanto, disse-lhe ele. Mas precisamos continuar a fugir.
Lúcia respirava com dificuldade. Se quiser descansar um pouco, irmã? Não. Ela estava exausta, mas não tinha a menor intenção de deixar que a apanhassem. Logo agora que estava com a cruz. Estou bem. Vamos sair daqui. O coronel Falsostelo defrontava-se com o desastre. Um terrorista estava morto, mas só Deus sabia quantos haviam escapado. Não tinha Jaime Miró e só pegara uma das freiras. Sabia que teria de comunicar ao coronel Acoca o acontecido e não se sentia ansioso pelo encontro. A segunda ligação de Alan Tucker para Ellen Scott foi ainda mais perturbadora do que a primeira. Descobri uma informação muito importante, Sr. Scott, disse cauteloso. O que é? Verifiquei os arquivos de um jornal daqui a fim de obter mais informações sobre a garota. E o que encontrou? Ellen preparou-se para o que sabia ser inevitável. Alan Tucker manteve a voz casual. Parece que a garota foi abandonada por volta da ocasião do seu desastre de avião. Silêncio. Ele continuou. O que matou seu cunhado, a esposa e a filha Patrícia? Chantagem. Não havia outra explicação. Portanto, ele descobrira tudo. É isso mesmo, disse Ellen Scott calmamente. Eu deveria ter falado tudo. Explicarei quando voltar. Tem mais alguma notícia da garota? Não, mas ela não pode se esconder por muito mais tempo. O país inteiro está à sua procura. Avise-me assim que for encontrada. A ligação foi cortada. Alan Tucker continuou sentado, o olhar voltado para o fone mudo na mão. Ela é uma mulher fria, pensou com admiração. Como será que vai aceitar a ideia de ter um sócio? Cometi um erro ao mandá-lo, pensou Ellen Scott. Agora terei de detê-lo. E o que faria com a garota? Uma freira. Mas não vou julgá-la até conhecê-la. A secretária avisou pelo interfone. Estão todos à sua espera na sala de reunião, Sr. Scott. Já estou indo. Lucy e Rubio continuaram a avançar pelo bosque, aos escorregões e tropeções, lutando com galhos de árvores, moitas e insetos, mas cada passo os levava para mais longe dos perseguidores. Rubio finalmente anunciou. Podemos parar aqui. Não vão mais nos encontrar. Estavam bem alto nas montanhas, no meio de uma densa floresta. Lúcia deitou, fazendo o maior esforço para recuperar o fôlego. Em sua mente reconstituiu as cenas terríveis que testemunhara. Tomás fuzilado sem qualquer aviso. E os filhos da puta tensionavam assassinar a todos nós, pensou Lúcia. Só continuava viva graças ao homem sentado ao seu lado. Ela observou Rubio enquanto ele se levantava e fazia um reconhecimento da área ao redor. Podemos passar o resto da noite aqui, irmã. Está bem. Ela estava impaciente em continuar, mas sabia que precisava descansar. Como se lesse seus pensamentos, Rubio acrescentou. Partiremos ao amanhecer. Lucy sentiu uma pontada no estômago. Deve estar faminta. Vou à procura de comida. Ficará bem aqui sozinha? Claro, não se preocupe comigo. Rubio agachou-se ao seu lado. Por favor, tente não ficar assustada. Sei como deve ser difícil para você se encontrar outra vez no mundo após tantos anos no convento. Tudo deve lhe parecer muito estranho. Lúcia fitou-o e disse sem qualquer inflexão na voz. Farei um esforço para me acostumar. É muito corajosa, irmã. Ele levantou-se. Voltarei logo. Lúcia observou desaparecer entre as árvores. Era hora de tomar uma decisão, e havia duas opções. Podia escapar agora, tentar alcançar alguma cidadezinha próxima, trocar a cruz por um passaporte e dinheiro suficiente para chegar à Suíça. Ou podia continuar com Rubio até se distanciarem ainda mais dos soldados. A segunda opção é mais segura, decidiu Lúcia. Ouviu um barulho entre as árvores e virou-se. Era Rubio. Ele aproximou-se, sorrindo. Trazia a boina na mão, estofada com tomates, uvas e maçãs. Sentou-se no chão ao lado de Lúcia. Café da manhã. Havia uma galinha gorda e bonita disponível, mas o fogo que precisaríamos para cozinhá-la poderia denunciar nossa presença. Há uma fazenda aqui perto. Lúcia olhou para o conteúdo da boina. Parece ótimo. Estou faminta. Ele deu-lhe uma maçã. Prove esta. Terminaram de comer e Rubio estava falando, mas Lúcia, absorta em seus pensamentos, não prestava atenção. Disse que está há 10 anos no convento, irmã? Lúcia foi arrancada do seu devaneio. Como? Passou 10 anos no convento? Passei. Ele sacudiu a cabeça. Então não tem a menor ideia do que aconteceu durante todo esse tempo? Não. Muita coisa mudou nos últimos 10 anos, irmã. É mesmo? Sim. Franco morreu, disse Rubio gravemente. Não. É verdade. No ano passado. Indicou Juan Carlos, seu herdeiro. Pode achar muito difícil acreditar, mas um homem andou na lua pela primeira vez. É a pura verdade. É mesmo? Na verdade, 2 homens, pensou Lúcia. Como os nomes?
Neil Armstrong e Buzz alguma coisa. É sim, norte-americanos. E há agora um avião de passageiros que voa mais rápido do que o som. Incrível! Mal posso esperar para viajar no Concorde, pensou Lúcia. Rubio era como uma criança, ansioso em pô-la a par dos últimos acontecimentos no mundo. Houve uma revolução em Portugal e nos Estados Unidos da América o presidente Nixon esteve envolvido num grande escândalo e foi obrigado a renunciar. Rubio é sem dúvida muito simpático, refletiu Lúcia. Ele tirou do bolso um maço de cigarros ducados, o forte tabaco preto da Espanha. Não vou ofendê-la se fumar, irmã? Claro que não. Por favor, fume. Observou acender o cigarro, e no momento em que a fumaça alcançou suas narinas, sentiu-se desesperada para fumar. Importa-se se eu experimentar um? Ele disse. Quer experimentar um cigarro? Só para ver como é, apressou-se Lúcia em explicar. Ah, claro. Rubio estendeu-lhe o maço. Ela pegou um e o pôs entre os lábios. Ele acendeu-o. Lúcia inalou fundo e sentiu-se maravilhosa quando a fumaça encheu-lhe os pulmões. Rubio observava-a perplexo. Lúcia tossiu. Então é esse o gosto de um cigarro? Acha bom? Não muito, mas... Deu outra tragada, profunda, satisfatória. Só Deus sabia o quanto sentira a falta de um cigarro. Mas precisava ser cautelosa. Não queria deixá-lo desconfiado. Por isso apagou o cigarro que segurara desajeitadamente entre os dedos. Passara apenas uns poucos meses no convento, mas Rubio estava certo. Parecia mesmo estranho se encontrar outra vez no mundo. Especulou como Megan e Graciela estariam se saindo. E o que acontecera com a irmã Teresa? Teria sido capturada pelos soldados? Os olhos de Lúcia começaram a arder. Foram manga de muita tensão. Acho que vou dormir um pouco. Não se preocupe. Ficarei de vigia, irmã. Obrigada, disse ela com um sorriso. Momentos depois, já dormia. Rubio Arzano contemplou-a e pensou: jamais conheci uma mulher assim. Era tão espiritual que dedicara sua vida a Deus, mas ao mesmo tempo era prática e objetiva, e se comportara naquela noite tão bravamente quanto qualquer homem. Você é uma mulher muito especial, pensou Rubio Arzano enquanto a observava dormir. Irmãzinha de Jesus. CD 2. Capítulo 2. Madrid. O primeiro-ministro Leopoldo Martins estava possesso. Era um homem pequeno, de óculos, todo o corpo tremia enquanto falava. Jaime Miró deve ser detido, gritou, a voz alta e estridente. Estão me entendendo? Olhou furioso para meia dúzia de homens reunidos na sala. Estamos à procura de um único terrorista e todo o exército e a polícia são incapazes de encontrá-lo. A reunião estava ocorrendo no Palácio Moncloa, residência local de trabalho do primeiro-ministro, a 5 quilômetros do centro de Madrid, na Carretera de Galícia, uma estrada sem placas de identificação. O prédio era de alvenaria, verde, com sacadas de ferro batido, janelas verdes e guaritas em cada canto. Era um dia quente e seco, e através das janelas, até onde a vista podia alcançar, colunas de ondas de calor elevavam-se como batalhões de soldados fantasmas. Ontem Miró converteu Pamplona num campo de batalha. Martínez bateu com o punho na mesa. Assassinou 2 guardas e tirou 2 dos seus assassinos da prisão. Muitos inocentes foram mortos pelos touros que ele soltou nas ruas. Por um momento ninguém disse nada. Ao assumir o cargo, o primeiro-ministro declarara presunçoso: meu primeiro ato será acabar com esses grupos separatistas. Madrid é uma grande unificadora. Transforma andaluzes, bascos, catalães e galegos em espanhóis. Fora excessivamente otimista. Os bascos, fervorosos de independência, tinham outras ideias, e a onda de atentados a bomba, assassinatos e manifestações de terroristas da organização ETA, Euskadi Ta Azacatazuna, continuava. O homem à direita de Martínez, na reunião, disse calmamente: eu o encontrarei. Era o coronel Ramón Acoca, o chefe GOE, Grupo de Operações Especiais, criado para terroristas bascos. Acoca era um gigante de 60 e poucos anos, rosto por cicatrizes, frios e implacáveis. Fora um jovem oficial sob o comando de Franco durante a Guerra Civil e ainda era fanaticamente devotado à filosofia de somos responsáveis apenas perante Deus e a história. Acoca era um oficial brilhante e fora um dos assessores em que Franco mais confiara. O coronel sentia da disciplina de punho de ferro, punição rápida daqueles que questionavam ou desobedeciam à lei. Era pelo turbilhão da Guerra Civil, com sua aliança nacionalista de monarquistas, generais rebeldes, latifundiários, a alta hierarquia da Igreja e os falangistas fascistas de um lado e as forças do governo republicano, incluindo comunistas, liberais, separatistas bascos e catalães, no outro. Fora um terrível período de destarte, uma loucura que atraíra homens e material bélico de uma dúzia de países, deixando um saldo de mortos assustador. E agora os bascos voltavam a lutar e matar.
O coronel Acoca comandava um grupo eficiente e implacável de antiterroristas. Seus homens trabalhavam em operações clandestinas, usavam disfarces, não eram divulgados ou fotografados, por medo de retaliação. Se alguém pode deter Jaime Miró, é o coronel Acoca, pensou o primeiro-ministro. Mas havia um problema. Quem vai deter o coronel Acoca? A entrega do comando ao coronel não fora ideia do primeiro-ministro. Ele recebera um telefonema no meio da noite em sua linha particular. A reconhecer a voz no mesmo instante. Estamos muito preocupados com as atividades de Jaime Miró. Sugerimos que ponha o coronel Ramon a comando do GOI. É entendido? Entendido, senhor. Será imediatamente providenciado. Então fora cortada. A voz pertencia a um membro do Opus Mundo. A organização, ela secreta que incluía banqueiros, dirigentes de poderosas corporações e os do governo. Corriam rumores de que tinha enormes recursos à sua disposição, mas era um mistério de onde procedia o dinheiro ou como era usado e manipulado. Não era considerado saudável fazer muitas perguntas a respeito. O primeiro-ministro pusera o coronel Acoca no comando de acordo com as instruções, mas o gigante mostrara-se um fanático incontrolável. Seu GOI criara um reinado de terror. O primeiro-ministro pensou nos terroristas bascos que os homens de Acoca haviam capturado perto de Pamplona. Foram julgados culpados e condenados à morte. O coronel Acoca insistira para que fossem executados pelo bárbaro Garrote Vil, a gargantilha de ferro com um espigão que era aos poucos, até que partia a vértebra e cortava a medula espinhal das... Jaime Miró tornara-se uma obsessão para o coronel Acoca. Quero sua cabeça, disse o coronel Acoca. Cortemos aí o movimento basco, morre. Um exagero, refletiu o primeiro-ministro, embora devesse admitir que havia um fundo. Jaime Miró era um líder carismático, fanático de sua causa e, por isso, perigoso. Mas, neira, concluiu o primeiro-ministro, o coronel Acoca é igualmente... Primo Casado, o diretor-geral de Segurança Pública, estava falando. Excelência, ninguém podia prever o que aconteceu. Jaime Miró é... Sei o que ele é, interrompeu o ministro bruscamente. Quero saber onde ele está. Virou-se para o coronel Acoca. Estou em sua pista, disse o coronel Acoca, a voz provocando um calafrio pela sala. Gostaria de lembrar a Vossa Excelência que não estamos lutando contra um homem, mas sim contra todo o povo basco. Eles fornecem alimentos, armas e abrigo a Jaime Miró e seus terroristas. O homem é um herói para eles. Mas não se preocupe. Muito em breve ele será um herói enforcado. Depois que eu lhe oferecer um julgamento justo, é claro. Não nós. Eu. O primeiro-ministro especulou se os outros haviam notado. Sem dúvida, ele pensou nervosamente. Alguma coisa precisará ser feita em relação ao coronel muito em breve. O primeiro-ministro levantou-se. Isto é tudo por enquanto, senhores. Plantaram-se para sair, à exceção do coronel Acoca, que ficou. Martínez começou a andar de um lado para outro. Malditos bascos! Por que não podem ficar satisfeitos em ser apenas espanhóis? O que mais querem? São ávidos por poder, disse Acoca. Querem autonomia, sua própria língua e bandeira. Não enquanto eu ocupar este cargo. Não permitirei que vão à Espanha. O governo lhes dirá o que podem e o que não podem. Não passam de uma ralé que... Um assessor entrou na sala. Com licença, excelência, o bispo Ibáñez chegou. Mande-o entrar. Os olhos do coronel contraíram-se. Pode estar certo de que a igreja se encontra por trás de tudo isso. É tempo de lhes ensinarmos uma lição. A igreja é uma das grandes ironias de nossa história, pensou o coronel Acoca, amargurado. No começo da Guerra Civil, a igreja ficara do lado das forças nacionalistas. O Papa apoiara o generalíssimo Franco e, com isso, lhe permitira proclamar que lutava no lado de Deus. Mas quando as igrejas, mosteiros e padres bascos foram atacados, a igreja retirara seu apoio. Deve conceder mais liberdade aos bascos e catalães, exigir a igreja, e deve suspender as execuções de padres bascos. O generalíssimo Franco ficara furioso. Como a igreja ousava fazer exigências ao governo? Iniciara-se então uma guerra de atritos. Mais igrejas e mosteiros foram atacados pelas forças de Franco. Freires e padres foram assassinados. Bispos foram postos sob prisão domiciliar e sacerdotes por toda a Espanha foram multados por fazerem sermões considerados sediciosos pelo governo. Quando a igreja o ameaçou de excomunhão, é que Franco interrompeu os ataques. A maldita igreja, pensou Acoca. Voltara a interferir após a morte de Franco. Ele virou-se para o primeiro-ministro. É tempo do bispo ser informado sobre quem manda na Espanha. O bispo, calvo e Ibáñez, era magro, aparência frágil, uma nuvem de cabelos brancos turbilhonando em torno da cabeça. Olhou os dois homens a pince-nez. Buenas tardes. O coronel Acoca viu-lhes subir pela garganta. A mera visão de clérigos deixava-o doente. Eram traidores levando seus estúpidos cordeiros para o matadouro.
O bispo ficou parado à espera de um convite para se sentar, o que não aconteceu, e também não foi apresentado ao coronel. Era uma desfeita deliberada. O primeiro-ministro olhou para a Coca em busca de orientação. O coronel disse bruscamente: recebemos algumas informações desagradáveis. Dizem que rebeldes bascos estão realizando reuniões de católicos. Também há informações de que a igreja está permitindo que mosteiros e conventos guardem armas para os rebeldes. Havia ódio em sua voz. Ao ajudarem os inimigos da Espanha, vocês se tornam inimigos da Espanha. O bispo Ibáñez fitou em silêncio por um momento, para o primeiro-ministro Martínez. Com todo o respeito, somos todos filhos da Espanha. Os bascos não são amigos. Tudo que pedem é liberdade para... Eles não pedem, bradou a Coca. Exigem. Circulam pelo país saqueando, assaltando bancos e matando policiais. Ainda ousa dizer que não são nossos inimigos. Reconheço que houve excessos indesculpáveis, mas às vezes, quando se luta por aquilo em que se acredita, eles não acreditam em coisa alguma a não ser em si mesmos. Não se importam com a Espanha. É como disse um dos nossos grandes escritores: ninguém na Espanha se preocupa com o bem comum. Cada grupo se interessa apenas por si mesmo. A igreja, os bascos, os catalães, cada um diz que se fodam os outros. O bispo sabia que o coronel Acoca citara errado Ortega y Gasset. A citação inteira incluía o exército e o governo, mas sabiamente não disse nada. Tornou a se virar para o primeiro-ministro à espera de uma discussão mais racional. Excelência, a Igreja Católica... O primeiro-ministro achou que a Coca já fora luz. Não nos interprete mal, bispo. Em princípio, é claro, este governo está dando total apoio à Igreja Católica. O coronel Acoca interveio outra vez. Mas não podemos permitir que suas igrejas, mosteiros e conventos sejam usados contra nós. Continuarem a permitir que os bascos guardem armas e realizem reuniões neles, terão com as consequências. Tenho certeza de que as informações que recebeu estão equivocadas, declarou o bispo suavemente. Mas pode estar certo de que ordenarei uma investigação imediata. O primeiro-ministro murmurou: obrigado, bispo, isso que pedimos. Martínez e a Coca ficaram observando o bispo se retirar. Depois o primeiro-ministro perguntou: o que acha? Ele sabe o que está acontecendo. O primeiro-ministro suspirou. Já tenho problemas suficientes neste momento sem criar uma crise com a igreja. Se a igreja é a favor dos bascos, então está contra nós. A voz do coronel Acoca era mais enérgica agora. Eu gostaria que me concedesse permissão para dar uma lição ao bispo. O primeiro-ministro foi contido pela expressão de fanatismo nos olhos do coronel. Tornou-se cauteloso. Tem mesmo informações de que as igrejas estão ajudando os rebeldes? Claro, excelência. Não havia como determinar se o homem dizia mesmo a verdade. O primeiro-ministro sabia o quanto a Coca odiava a igreja. Mas talvez fosse bom deixar que a igreja sentisse o gosto do açoite, desde que o coronel Acoca não fosse longe demais. O primeiro-ministro Martínez ficou imóvel por um instante, pensativo. Foi a Coca quem rompeu o silêncio. Se as igrejas estão abrigando terroristas, então elas devem ser punidas. Relutante, o primeiro-ministro anuiu com a cabeça. Por onde vai começar? Jaime Miró e seus homens foram vistos em Ávila ontem. Provavelmente estão escondidos no convento local. O primeiro-ministro se decidiu. Revestiu. Essa decisão desencadeou uma sucessão de acontecimentos que sacudiu toda a Espanha e abalou o mundo.